Bom, estou com a satisfação de ler o livro A Corrupção da Inteligência, Flávio Gordon. Um livro que eu estou adorando, recomendo para você. É um livro que toca num assunto muito difícil para a gente, que é o assunto da esquerdopatia. A esquerdopatia é um fenômeno que a gente sempre falaram que existia, que o Brasil tinha todo o movimento de esquerda, e as pessoas falaram que tudo isso era uma fantasia, que todo mundo tinha aderido ao capitalismo, à república, que a gente tinha superado, o muro de Berlim tinha caído e tudo. E quando a gente teve aqui a situação no Brasil, na América Latina, primeiro, né, a organização do Foro de São Paulo. Depois, a junção do Chávez com o Fidel e a radicalização de um regime socialista totalmente fora de época na Venezuela, com desdobramentos trágicos em todos os níveis: prisão, denúncia de tortura, falta de comida, movimentos totalitários, né? Situações difíceis que a gente está vendo, que aí o pessoal fala, isso tudo é informação da imprensa burguesa, mas a gente está vendo claramente que a situação lá degringolou totalmente, não existe mais lá nenhuma sombra de dúvida que aquilo virou uma ditadura totalitária, né? Com características totalitárias, e a gente então percebe que a coisa não morreu, o muro não caiu, que existiu uma coisa assim que eu acabei chamando de vírus, que as pessoas, é quase como um disquete que tem vírus, vocês olham para o disquete e fala, esse disquete é um disquete. Mas quando você bota para o computador e você aciona aquele vírus, o vírus passa a rodar, e o vírus tem um modus operandi que não é sempre o mesmo modus operandi do vírus. E o que acontece é isso, a gente passou esse tempo todo com essa esquerdopatia, eu inclusive, e todo mundo da minha geração incubada, né? E com um aumento demográfico gigantesco no Brasil, de 7 vezes em 100 anos, tivemos um aumento radical da população, uma periferia cresceu enormemente, uma demanda por soluções para resolver os problemas, e isso aí foi um campo vasto para eleger o Lula com a carta aos brasileiros, que disse que ele estava assumindo, né, um papel de social-democrata, de republicano, etc, etc. E agora, com a Operação Lava Jato, a gente está tendo uma radiografia clara, né, de que todo aquele processo que foi dito, do modus operandi das pessoas privilegiar o partido, das pessoas usarem todos os instrumentos da democracia liberal para fazer uma mudança, uma ruptura em direção a uma sociedade totalitária, etc. Então, tudo que se imaginava que era uma coisa passada se volta à realidade. Primeiro na Venezuela, tentativa no Brasil, tentativa na Argentina, né? Tentativa em vários países de se implantar na base assim da maciota, da beirada, modelos desse tipo. Então, existe um fenômeno que a gente pode chamar de esquerdopatia, que é um fenômeno psicológico e social. Social na expectativa de tomada de poder numa determinada direção. E do ponto de vista psicológico, é um fenômeno assim curiosíssimo, né, que o livro vai falar, que é uma junção entre identidade, né, personalidade e posição política. Porque você, teoricamente, tem uma separação entre a sua identidade e os seus pensamentos, digamos, políticos, porque a política é uma ferramenta, você tenta um troço, não dá certo, tenta outro, não dá certo, aí você vai, etc. Mas quando você traz isso que deveria ser uma metodologia para a sua identidade, você perde a capacidade de rever os fatos. E é o que a gente está vendo hoje no Brasil, quer dizer, a gente teve 13 anos de PT, tivemos uma série de problemas, tanto do ponto de vista de deturpação
do conceito de democracia, tivemos problemas de corrupção, problemas de recessão, né? E tudo isso passou em branco. A Venezuela passou em branco, e as pessoas todas que se dizem esquerdopatas, ou que têm a esquerdopatia, ou que têm esse problema psicológico que é a esquerdopatia, simplesmente não fizeram nenhuma autocrítica, não houve nenhum grupo, nenhum segmento, não teve nenhuma pessoa, ninguém que tivesse vindo a público para dizer, olha, a gente está fazendo uma autocrítica, o que está acontecendo na Venezuela não faz sentido, ou qualquer coisa desse tipo. Nada, absolutamente nada. Então, cria-se uma pergunta que muitas pessoas me fazem, pô, mas fulano é tão inteligente, fulano estuda não sei aonde, fulano tem doutorado, fulano tem mestrado, fulano não sei o quê, fulano já escreveu não sei quantos livros, como é que pode ser tão fanático? E nesse livro do Gordon, ele vai fazer não é o primeiro que se escreve, tem aí o do Olavo, tem também do Constantino, que tentaram já falar e tal, mas ele é o primeiro livro de uma nova geração, um pouco mais novo, em que ele faz uma pesquisa aprofundada do problema da esquerdopatia. E aí ele pega a questão da cultura nos intelectuais e faz uma radiografia, um raio-x, mostrando a periculosidade, né, desse tipo de vírus, né, que é um vírus que não é visível, ele é invisível, ele circula, ele roda assim meio que as pessoas não percebem. As pessoas que rodam esse vírus, que tem o vírus, são pessoas inteligentes, são pessoas de bons tratos, etc. tal, mas que vão fazendo uma espécie de circuito, e quando você vê, acontece uma situação como essa na Venezuela, e aí quando acontece um troço desse tipo, você fala, pô, mas como é que isso tudo começou? De onde é que isso veio? E aí vem exatamente o livro do Gordon, que ele vai fazer uma radiografia. Ele apresenta um conjunto enorme de autores, confesso que não conhecia praticamente nenhum, porque é uma literatura que foi banida do Brasil, não apareceu os questionamentos que foram feitos, pelo menos eu não tive acesso, né? Os questionamentos que foram feitos à União Soviética, todo o movimento de Cuba, etc., não chegaram, não foram difundidos. Ele, inclusive, faz uma análise dos bancos de dados, mostrando uma série de autores conservadores. E o livro tem várias sacadas legais. Ele tem uma comparação do Lula com Hitler, de duas pessoas medíocres, que muito mais representam coisas para as pessoas do que propriamente qualidade deles enquanto pessoa, né? Enquanto pessoas. Ele faz uma discussão super interessante da dificuldade das pessoas poderem enxergar a sua própria identidade dentro dessa fé, desse processo religioso, político-religioso, e apresenta vários autores que discutem isso. Faz um comparativo da situação da Alemanha com o surgimento do nazismo, em que houve um silêncio dos intelectuais como no Brasil. Mostra toda uma discussão necessária para a gente poder tornar consciente esse debate, abrir esse debate para as pessoas que estranham a esquerdopatia, não entendem, porque não houve debate. Essas pessoas não foram para a televisão, não foram discutir. Então, eu acho que esse livro é um livro, do ponto de vista brasileiro, ele, quer dizer, eu não poderia dizer que o livro do Constantino teve a mesma coisa, porque o livro do Constantino não eu li, e não é um mergulho acadêmico sobre esse tema. E esse livro, tirando o livro do Olavo de Carvalho, esse livro é um livro acadêmico sobre o assunto. Ele vai pegar várias coisas nos jornais, vai pegar vários depoimentos, vai apresentar dados, vai apresentar coisas, vai apresentar situações, vai apresentar autores, bibliografia, e as notas bibliográficas são muito boas, muito comentadas. Ele comenta tudo, é um cara muito minucioso, né? E ele vai fazer uma discussão, aquela discussão que ele faz sobre o Marcuse e o Freud é muito interessante. Você vê que o cara se dedicou, é um cara que teve bastante tempo, foi esquerdopata também, né? E ele fala, e uma coisa que eu achei bem interessante, que aconteceu comigo também, como é que foi a passagem dele, como é essa passagem da esquerdopatia para a anti-esquerdopatia. Como é que se dá a dificuldade que é
a pessoa, ele fala em anamnese, da pessoa ter que passar por um processo profundo, né, para que se possa sair dessa sensação, de tirada desse vírus, para que se possa olhar de fora e poder perceber, né, o quanto isso é perverso para a sociedade. Porque no momento que você tem um regime como esse da Venezuela implantado e que você domina o exército e a força, acabou. Então, acho que esse livro é um livro muito importante. Acho que todo mundo que está aí nessa brincadeira aí de discussão sobre Brasil, o futuro do Brasil, etc. tem que ler. O Flávio tinha que ter muito mais espaço do que ele está tendo na mídia para debater esse livro, para discutir esse livro. Obviamente que sendo o primeiro, ele tem 1000 coisas, tem coisas que eu acho que teria que discutir mais. Eu, como sou libertário, eu acho que essa ideia de achar que determinadas demandas culturais na sociedade, elas são sempre bandeiras da esquerda e por causa disso elas não devem ser combatidas, eu acho que isso é um porém. Então ele mostra, né? Se mostra um liberal conservador, que não é a minha praia, mas é um livro que eu considero um marco dentro da discussão política brasileira, e acho que ele abre uma estrada que muita gente vai pegar e vai aprofundar, e ele mesmo tem fôlego, capacidade de ir adiante nesse debate. Recomendo o livro, vou ler aqui de novo para você. O livro chama A Corrupção da Inteligência, Flávio Gordon. Eu estou lendo no Kobo, paguei R$22 pelo e-book. Gostou do vídeo? Curte. Gostou do canal? Assina. Lançando esse ano que vem, 2018, o livro Administração 3.0 e preparando para 2019 o Civilização 3.0. Fica ligado.